Para o texto de Gênesis, né? Gênesis capítulo 4, do versículo 1, nós vamos até o 9 agora, amém? Nós vamos avançar um pouquinho lá. E eu peguei do 1 até o 9 para que a gente tenha esse contexto, né? Para não pegar só 2 versículos onde eu quero trabalhar, mas sim uma base de contexto. Então, novamente, a palavra de Deus diz: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou o guarda do meu irmão? Até aqui. Na versão, tem uma versão que é a mensagem, nós não temos ela aqui, mas eu queria destacar. Ele fala no versículo 9 assim: então o Eterno disse a Caim: onde está o seu irmão Abel? E Caim respondeu: como posso saber? Por acaso sou babá do meu irmão? Até aqui, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, ainda na tua presença, ainda na tua grandiosa e maravilhosa presença, Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor já está curando, libertando, eu sei que o Senhor já está reavivando, meu Deus, eu sei que o Senhor está fazendo coisas tremendas neste lugar, e nós clamamos para que o Senhor continue fazendo ainda muito mais. Nós clamamos para que a palavra do Senhor venha de encontro conosco, Senhor, nos confrontando mesmo, Pai, para levarmos a nossa vida para um lugar de mudança e transformação. Pai, que a tua palavra, meu Deus, nessa noite nos leve a enxergar aonde as coisas precisam ser mudadas em nossa vida, Pai. Meu Deus, mais uma vez eu declaro a minha total dependência no Senhor. Usa-me, Deus, como o Senhor quiser. À medida que eu for falando, o teu Espírito Santo, ele vai testificando com cada um dos teus filhos, não só os que estão aqui, mas também com aqueles que eu sei que estão me ouvindo agora, em seus lares. Que o teu Espírito Santo os visite e os toque também, da mesma maneira com o qual ele vai tocar nos que estão aqui. Senhor, eu te agradeço desde já, pela oportunidade de nesta noite, partilhar a tua palavra, rendendo ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podem se assentar. Nós ainda, continuamos falando sobre cuidando uns dos outros, esse ainda é o nosso tema do mês, e o assunto de hoje é uma pergunta. Aí a pergunta é: onde está o teu irmão? Então o tema da mensagem de hoje é uma pergunta, e a pergunta é: onde está o teu irmão? Amém? Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler de Gênesis, eu vejo que Caim, ele dá uma resposta para Deus, e essa resposta que Caim dá para Deus é uma resposta que precisa me levar e te levar a uma reflexão. Nós precisamos refletir sobre essa resposta, porque nessa resposta, algumas coisas
vão servir para mim e para você, para o meu e para o seu crescimento. Então lá no versículo 9, ele diz assim: mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E o Caim respondeu: não sei. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Né? E ou então na versão que eu li da mensagem, que ele diz: por acaso eu sou babá do meu irmão? Né? Uma expressão ainda mais forte. E quando eu vejo essa resposta que Caim dá, eu vejo uma resposta carregada de uma indiferença muito grande. Havia uma indiferença naquele homem muito grande com relação ao irmão dele. Na verdade, o que Caim estava querendo dizer ali para Deus o meu irmão não é problema meu. É isso. Quando ele vira para Deus e fala assim: por acaso eu sou tutor do meu irmão, por acaso eu tenho responsabilidade com o meu irmão, na tradução ultra mega atualizada dos dias de hoje, o que ele está querendo dizer para Deus é isso: o meu irmão não é problema meu. E querido, infelizmente, escute bem, essa indiferença, ela tem estado presente dentro do coração de muitos cristãos. Essa mesma indiferença com a qual Caim responde a Deus, é a mesma indiferença que se instalou ou tem se instalado no coração de muitos cristãos. E a minha pergunta para você de imediato já é: se Deus hoje Ele fizesse essa pergunta para você: aonde está o teu irmão? O que você responderia para Deus? Se Deus nessa noite virasse para mim e para você, assim como Ele virou para Caim, e Ele perguntasse para mim e para você: filho, filha, aonde está o teu irmão? O que você responderia para ele? Qual seria a sua resposta? Porque, infelizmente, irmãos, maioria de nós iríamos dizer: nossa, mas esse Caim é um endemoniado, esse Caim é um desgraçado, porque como que pode, olha, isso é jeito, e não. O que eu quero que você responda aí dentro do teu coração, é primeiramente sendo verdadeiro com Deus, porque não é comigo que você tem que ser verdadeiro, é com Deus. E se Deus perguntasse para você nessa noite: e o teu irmão? O que você responderia para Deus? Aí verdadeiramente dentro do teu coração, com a sinceridade e a transparência que tem que haver com Deus, qual seria a sua resposta para Deus? Seria a mesma resposta que Caim? Eu não tenho nada a ver com meu irmão. O meu irmão não é problema meu, Deus. Ele que se vira com os problemas dele. Os meus problemas já tenho eu. Qual seria a sua resposta para Deus? E essa pergunta e essa resposta você precisa ter dentro de você, porque é isso que vai nortear a sua vida quando nós falamos sobre cuidar uns dos outros. É o quanto você se preocupa e o quanto você se importa com o seu irmão, que leva você a cuidar dele ou não. Amém? E aqui eu fiz algumas questões para te ajudar, né? Para que a gente possa ter um norte aqui para entender um pouco mais sobre esse assunto. E uma questão que eu fiz é: pastor, por que essa indiferença tem estado presente na vida de tantos cristãos? Porque existe uma indiferença. E a pergunta é: por que essa indiferença então ela está presente na vida de tantos cristãos assim, pastor? Querido, porque o mundo em que nós vivemos tem cada dia mais se tornado um mundo individualista. Um mundo individualista, ou seja, um mundo onde as pessoas cada vez mais têm se tornado egoísta. Ou a própria palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria.
E eu vejo cada vez mais que esse amor, ele está se esfriando. E ele não está se esfriando com palavras. Porque não é falando, eu não estou falando de falar, eu estou falando de agir. Porque cuidar não é conversar só. Cuidar é uma ação que eu preciso fazer com alguém. Eu preciso praticar com alguém. E esse mundo em que nós vivemos, cada vez mais, ele tem nos levado a buscarmos para o lado do individualismo, ou seja, o egoísmo. Nós estamos vendo as pessoas se tornarem cada vez mais interesseiras. E você pode dizer assim para mim: pastor, você está me ofendendo, você está me chamando de interesseiro? Não, eu não te chamei de interesseiro. Eu não te chamei de interesseiro. Eu estou dizendo que, infelizmente, o mundo tem caminhado para esse lugar de interesse. Ou seja, o que aquela vida tem para me oferecer? O que ela pode me dar de bom? O que um drogado na rua pode trazer de bom para mim? Dor de cabeça, problema. Isso é interesse, meu irmão. Isso é interesse. Então assim, quando você olha e fala: não, meu Deus, rapaz, isso é interesse. Não deixa de ser interesse. Então eu estou investindo porque eu quero resultado. Quando você investe, você quer resultado. Então eu estou investindo, eu quero resultado. Isso é interesse. Uma outra coisa, as pessoas estão se tornando cada vez mais egocêntricas, né? Olhando sempre para o seu umbigo. Aquele velho ditado: ema, 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 cada um com os seus problemas. Então, por que é que essa indiferença está tão presente na vida de muitos? Porque, infelizmente, o mundo ele tem caminhado nessa direção, e muitos cristãos estão pegando carona nessa jornada, e estão ficando também indiferentes aos outros. Pastor, eu já tenho tantos problemas, eu já tenho os meus problemas, e ainda vou pegar problema de outros, mais problemas dos outros ainda. Olha, meu irmão, parece uma loucura isso. Mas a impressão que eu tenho é que quando eu cuido do problema dos outros, Deus cuida dos meus. Aliás, Ele nem deixa que problema chegue na minha vida. É impressionante como Deus ele vai trabalhando, Ele vai cuidando, quando nós nos dispomos a cuidar de outros. Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa vida, Ele vai cuidando de tudo, quando nós nos abrimos e nos dispomos a cuidar. Quando nós saímos desse lugar do individualismo. Então essa indiferença está instalada no coração de muitos exatamente por isso. Porque cada um está correndo atrás dos seus objetivos. Cada um está correndo atrás dos seus propósitos. Amém? Agora, pastor, como isso acontece? Uma outra pergunta. Pastor, como isso acontece? Como que essa indiferença ela acontece? Em primeiro lugar, ela vem do distanciamento do homem com Deus. O distanciamento do homem com Deus. Preste bem atenção. A indiferença se instala com relação às outras pessoas. Ela se instala no coração do homem quando o homem se distancia de Deus. E como que o homem se distancia de Deus? Ele se distancia de Deus através das distrações deste mundo. E o que são as distrações desse mundo? Tudo o que esse mundo te oferece. Trabalho é uma distração. Pastor, você está querendo dizer que então eu tenho que parar de trabalhar? Não disse isso. Eu só disse que você precisa colocar o teu trabalho no lugar que é dele. Só isso. Porque trabalho tem um lugar na minha vida. Na sua vida ele tem que ter um lugar. Tem que ter uma escala de valores para o cristão, e o trabalho se encaixa naquela escala de valores. Agora, se você colocá-lo em primeiro lugar, obviamente que alguém vai sair do primeiro lugar. E é isso que eu quero que você entenda. O inimigo, ele vai criando distrações, e nós estamos cada vez mais envolvidos nisso.
Há tempos atrás, eu estava falando com alguém sobre isso, eu não sei se eu falei recentemente também, mas quando o povo começou a se levantar contra Faraó para sair lá do Egito, qual foi a reação que Faraó teve? Então eles estão querendo se rebelar? Então a partir de agora vamos botar mais trabalho para eles ainda, vamos empurrar trabalho neles, porque quando eles começarem a trabalhar mais, eles não vão ter tempo para ficar pensando nessas bobagens, então empurra trabalho neles. E Satanás continua trabalhando da mesma forma, porque o diabo não inova, meu irmão, ele usa as mesmas armas, e acredite, elas funcionam. Ele vai nos distraindo, ele vai colocando dentro de nós compromissos e uma série de coisas. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Se para mim que hoje estou aqui dentro da igreja integralmente, trabalhando para o Senhor, é difícil todos os dias separar o tempo para o Senhor, porque a obra, ela exige um monte de coisa da gente. Eu imagino para você que não vive integralmente na obra. Porque é isso, quando você vê, você tinha planos, não, essa semana eu determinei, eu vou orar uma hora por dia, todos os dias, essa semana eu determinei, eu vou ler a Bíblia todos os dias, e você vai todo empolgado, uns fazem papelzinho e escala, outros fazem isso e aquilo, e aquela maravilha, e ele coloca lá, o primeiro dia é maravilhoso, no segundo já deu ruim. Porque é um compromisso, uma situação que aconteceu, sei lá, o filho amanheceu que não estava bem, e aquela coisa. Irmãos, isso acontece, querido, porque o objetivo de Satanás é te afastar de Deus. Ele precisa te afastar de Deus com distrações, ou ele pega você e faz com que você abra o bendito do teu celular. E aí quando você vê 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você perdido no meio de tudo aquilo lá, vendo um monte de coisa que não faz sentido nenhum, que não acrescenta nada, e jogou fora 1 hora de oração, 1 hora de leitura bíblica, 1 hora de crescimento pessoal, em coisas que não tem valor nenhum. Isso são distrações, situações que são geradas para que eu e você nos distanciemos de Deus. Agora, ouça bem, eu não disse nos distanciarmos da igreja, eu disse nos distanciarmos de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque você pode estar dentro da igreja, você pode participar de ministérios, e não só em um, você pode servir em 2, 3 ministérios, e ainda assim, estar distante de Deus. Você pode participar do círculo de oração, das vigílias, e disso e daquilo, e mesmo assim, ainda estar distante de Deus, e indiferente às pessoas. Quanta gente, querido, quanta gente está dentro da igreja, completamente distante de Deus, está envolvido com a igreja, está envolvido com a obra da igreja, mas não tem relacionamento algum com Deus. E tem uma diferença muito grande aí. Por anos da minha vida, eu servi a obra e não a Deus. Por anos da minha vida, eu fiz muitas coisas servindo a obra, mas não a Deus. Há um tempo da minha vida, lá atrás, há muito tempo atrás, eu ainda era jovem, sou jovem, mas eu era mais jovem, né? Bem mais jovem. E eu me lembro que quando você vai se dispondo na igreja para fazer as coisas, né? As pessoas, elas precisam, e é natural, a igreja precisa de gente para servir, e eu fui me dispondo a servir, e aí a irmã que cuidava da escola bíblica dominical, ela já logo, chegou um aí, ela falou, a partir de hoje, o Rogério vai ser o diretor da escola bíblica dominical. E eu disse, o que é escola bíblica dominical? Como é que funciona esse negócio? Não, mas é assim, está tudo certo e tal. E nós estávamos lá todo domingo, ensinando a palavra, e reunindo com todo mundo, e falando. Mas a pergunta era, eu conhecia esse Deus?
eu não conhecia. Eu conhecia a obra, não a Deus. Eu estava falando de alguém que eu não conhecia. Eu ouvi falar, mas eu não conhecia de andar com ele. E acredite, meu irmão, dentro da igreja existem muitas pessoas que andam com a igreja, mas não conhecem a Deus, estão distantes de Deus. Amém? Aliás, um dos erros, ou dos maiores erros que a igreja comete, é uma coisa que é grave, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. E você vai se identificar com o que eu vou falar. Uma frase, por exemplo: vem, meu amado, porque aqui você vai ser amado de verdade. Pegou aí? Vem, querido, porque nesse lugar, aqui você vai ser amado de verdade, porque aqui jorra amor. Outra frase: seu lindo de Jesus, sua linda de, seu florzinho de Jesus, sua florzinha de Jesus, abençoado. Ai, que coisa maravilhosa. Nessa igreja você vai conhecer o amor de verdade. Aí a pessoa vem, nossa, com a propaganda dessa daí, meu Deus. Isso tem nome, querido, e o nome é propaganda enganosa. E se tem uma coisa que as pessoas estão cansadas, é de propaganda enganosa. Porque para trazer a pessoa da porta para dentro, é tudo ou nada. Ou você acha que a hora que ela chegar ali na porta, você falar para ela: ó, já vou te avisando, hein, aqui o pau tora, aqui vacilou, o bicho pega, velho. Os irmãos aqui é treta, os irmãos aqui é afiado, hein. Se você vacilar, já um se desentende com o outro, o negócio é meio tenso aqui dentro. O que ele vai fazer, irmão? Você não fala nada disso para ele. Aí você fala: não, mas aqui derrama amor. Aí ele chega e senta. Aí ele já vê um irmãozinho tretando com o outro. Você fez o quê? Você mentiu, querido. Você mentiu. Isso é mentira. Nós precisamos ser, primeiro, naturais. Seja natural, meu irmão. Faça as coisas naturalmente. Ou melhor, fale menos e faça mais. Só isso. Você vai à igreja hoje? Irmãos, tem umas coisas, e eu não estou criticando nada, não vou criticar, não é crítica, mas você vai numa igreja hoje, o cara chega lá do outro lado da rua, estacionou o carro lá do outro lado da rua, já tem 7 irmãos com placa na mão: seja bem-vindo, e não sei o que lá. Aí o cara passa pelo corredor da bênção, aí no corredor da bênção todo mundo abençoa e aplaude, aí o cara vai entrando, e aquela coisa toda, e não sei o que, e é um negócio fantástico. Aí a hora que ele chega, estoura rojão, pá, 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 pá. Entrou a bênção de Deus, um negócio fabuloso. Você fala assim: caramba, que coisa tremenda, né, meu? O cara se sente importante e aquela coisa. Mas, meu irmão, a verdade é isso mesmo que é a igreja? Não. Porque Jesus falou o quê? Quer me seguir? Larga pai, larga mãe, larga filho, larga tudo e me segue. Nega a você mesmo e me segue. Mas só que infelizmente esse tipo de propaganda não atrai pessoas. Mas então nós estamos agindo errado como igreja, porque nós estamos mentindo. E nós temos que agir da forma certa e sermos sim coerentes. Deus abençoa, abençoa. Deus faz milagre, mas também tem luta. Tem um monte de gente aqui dentro que pensa diferente, que tem valores diferentes. E o que você acha que vai dar? A hora que um falar que é uma coisa e o outro outra. Vai ter um excesso de comunhão, mas vai ter. Vai ter um excesso de comunhão, mas vai ter. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa que é extremamente importante. Não queira apresentar para alguém uma pessoa que você não conhece. Para você apresentar alguém para alguém, você precisa conhecer primeiro. E aqui é que está o X da questão. Tem muita gente apresentando Jesus que elas mesmas não conhecem. Elas mesmas
elas mesmas não conhecem. Então, primeiro precisa ser real para você. Primeiro precisa ser uma verdade para você. Do contrário, você não vai aguentar. Você não vai suportar com o passar do tempo. Você vai se perder no meio da jornada. É por isso que eu vejo tanta gente perdida dentro da igreja, dentro de ministério. Porque ele começa numa velocidade, mas a hora que vai começando a vir o cansaço, porque ele vai vir. Cuidar de pessoas não é tão simples, não é fácil. E se você não realmente, se Cristo não for uma verdade para você, você vai esmorecer no meio do caminho, você vai desistir no meio do caminho. Então você precisa realmente se aproximar de Deus. Você precisa lutar contra essas distrações. Deus precisa ser uma realidade na sua vida. Deus é uma realidade na sua vida hoje. Você é alguém que não vive sem Deus. Dizer é uma coisa, viver de fato é outra. Deus é a sua essência. Você todos os dias se relaciona com Ele. Ele faz parte da sua vida. Você dá a Ele a honra que é devida a Ele. E eu sei que muitos até podem dizer para mim: não, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei. Ah, não, pastor, eu oro, porque todos os dias quando eu vou para o meu trabalho, eu vou orando, glória a Deus por isso. Não perca essa prática na sua vida. Mas, irmão, preste atenção. Quando você vai conversar com alguém, você gosta que essa pessoa esteja fazendo outra coisa, enquanto você fala com ela? Quantos aqui gostam de conversar com alguém e ele está fazendo outras coisas? Você está falando com a pessoa e a pessoa está fazendo outras coisas. Quantos gostam disso? Não é ruim? Parece que a pessoa não está dando nem atenção para o que você está falando. Você está falando ali e a pessoa está fazendo outra coisa. É como se ela falasse: fala com a minha mão aqui, fala com a minha mão aqui. É a mesma coisa com Deus. Enquanto você está fazendo suas coisas e você está falando com Deus, não, você precisa tirar um tempo para falar com Deus. Porque oração é diálogo, não monólogo. Você fala e depois você ouve. Como é que você vai ouvir Deus? Com a máquina trabalhando, pá, pá, pum, pá, pá, pá. Aí o cara grita: oh, estourou a peça aqui, desliga a máquina, pum. Como é que você ora? Fala para mim. Ou você está lá: ai, Jesus, tu és tão maravilhoso. Aí o cara passa do lado, pé, buzina, tá devagar por quê? Pronto, para o inferno, perdão, não sei o quê. Irmão, eu estou dizendo que nós temos que viver em espírito e andar em espírito, isso é importante. Mas presta atenção, você precisa entender o que eu estou dizendo. Nós temos que nos aproximar de Deus. E para isso você precisa deixar de lado tudo aquilo que te distrai. Porque senão essa indiferença vai se instalar dentro do teu coração. E a hora que Deus perguntar para você: aonde está o seu irmão? Sabe o que você vai responder para ele? Eu não tenho nada a ver com meu irmão. Eu não tenho nada a ver com meu irmão. Amém? Pastor, por que eu preciso vencer essa indiferença? Essa pergunta, na verdade, ela vem com uma outra pergunta. A resposta é uma outra pergunta. Por que eu tenho que vencer essa indiferença? E a pergunta é: qual é o propósito central do Evangelho? Qual é o propósito ou qual é o ponto central do Evangelho? Ou qual é o objetivo central de Cristo através dos homens? Porque Cristo tem um objetivo através da minha e da sua vida. Então por que eu preciso vencer essa indiferença? Porque Ele deixou algo para mim e para você, começando lá por Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá. Por que eu tenho que vencer essa indiferença? Porque o Senhor disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por que eu preciso vencer essa indiferença? Porque lá em João 13, 34 e o 35 também nos ensina uma outra coisa. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos,
se vocês se amarem uns aos outros. Querido, eu preciso vencer essa indiferença, porque eu preciso viver o chamado que Deus tem para a minha vida, a missão que Deus tem para a minha vida. Aqui, Ele não colocou, talvez, para a tristeza de alguns, para a alegria de outros, né? Mas aqui Ele não colocou entre parênteses, portanto, pastores, ou portanto, evangelistas. Ele deu algum título aqui? Não, ele colocou, portanto, vão. E quando ele diz vão, faz assim com a mãozinha, ele está falando comigo. É contigo. Não é só com o pastor, é com você também. E se você não conseguir tirar, se você não conseguir vencer essa indiferença dentro do teu coração, você não vai conseguir viver isso, querido. Porque a indiferença, ela causa isso dentro de mim e de você. Ela não nos leva a viver esse propósito. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deixa eu entrar num outro ponto aqui. Se você conhece a Cristo de verdade, ouça bem. Se você conhece Jesus de verdade, mas a fundo mesmo, você precisa saber o que está dentro do coração de Jesus. E o que está dentro do coração de Jesus é o que está escrito lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Olha o que está dentro do coração de Jesus. Pois o Filho do Homem, Ele veio para buscar e salvar o que está perdido. Se eu e você não vencermos essa indiferença, nós não vamos conseguir cumprir com a maior missão das nossas vidas aqui nessa terra. Meu irmão, guarde isso. Todos nós fomos criados por Deus com uma missão. E a maior missão que Deus nos deu foi resgatar os perdidos. Infelizmente, todos os dias o mundo vem trabalhando de maneira muito forte para colocar coisas do mundo dentro de nós. E a maneira que ele faz isso faz com que eu e você, a gente esqueça disso que nós estamos falando aqui agora. Porque muitos aqui podem olhar para mim nessa noite e dizer assim: pastor, mas eu não tenho chamado. Aqui ele não diz que precisa de chamado. Aqui ele está dando uma missão para todo mundo. E se você entendeu que essa missão é sua, vamos começar a andar. Mas a minha questão é: como eu vou andar se eu estou sobrecarregado de tantas outras coisas? Como eu vou abrir mão de coisas para ir atrás daquele irmãozinho que só dá trabalho? Porque às vezes, ouça bem, meu irmão, eu não sei se é a intenção ou se não é a intenção, mas o que passa no nosso coração é exatamente isso. Aquele irmão só dá trabalho. Se Deus perguntasse para você sobre ele agora, talvez a sua resposta seria essa: o que tenho eu com ele? Por acaso eu sou babá dele? Por acaso eu tenho que cuidar dele agora? Se vira para lá. Era mais ou menos essa a resposta que nós iríamos dar. Mas não é isso que Deus nos chamou para fazer. Deixa que morra. Ele escolheu, deixa morrer. Vai para o inferno. Não quer o inferno? Vai para o inferno. Amém? Pastor, como que eu consigo fazer isso, pastor? Como que eu consigo vencer essa indiferença? E como que eu consigo cuidar dessas vidas? Só tem uma maneira, meu irmão. Só tem uma maneira. Não tem outra maneira. É o quanto Cristo é real na sua vida. É o quanto Cristo é real na sua vida. Quanto mais real Cristo for na sua vida, mais essa indiferença cai diante de você.
A minha pergunta para você nessa noite é: Cristo é real para você? Ou Cristo é um personagem que você ouve todo sábado na igreja, um cara meio careca falando dele? Amém aí? Veja o quanto Cristo é real, preste bem atenção, veja o quanto Cristo é real na vida dessa pessoa, através das palavras e das atitudes dela. Eu quero pegar esse exemplo para você ver o quanto Cristo é real na vida de alguém. Olha isso, está lá em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que ele está dizendo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que tinha valor, tudo aquilo que me levantava, que me colocava sobre poder, quando eu conheci a Cristo, o que eu fiz? Eu dei uma bicuda e joguei tudo fora, por causa de Cristo. Você tem ideia do que está dizendo aqui? Você entendeu o que está acontecendo aqui? Por que é que você ainda não se moveu? Por que você ainda está pensando tanto em dar o seu passo? Por que você ainda calcula tanto se você deve pular ou não? Porque você ainda não conhece Cristo o suficiente para te levar a tomar a mesma decisão que esse homem tomou. Dizer que conhece a Cristo é uma coisa, conhecer é outra completamente diferente. E é o quanto você conhece de Cristo. E acredite, meu irmão, se você se propor a conhecer a Cristo, a primeira coisa que você vai fazer na sua vida é abandonar tudo para viver o que Ele tem para você. Isso eu não tenho dúvida. O grande desafio é esse: conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Amém? E ele continua, olha o versículo 8. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Um homem que perseguia cristão, um homem que tinha uma linhagem, um homem que tinha uma história, quando ele se encontra com Cristo, tudo isso é lixo para ele, por causa de Cristo. Sabe por que uma pessoa, querido, ele larga uma vida confortável aqui, e ele vai para um país de guerra, pregar o Evangelho? Porque ele conheceu a Cristo. Sabe por que uma pessoa, ela abandona coisas, e sai falando do amor de Jesus por aí? Porque ela conheceu a Cristo. E nessa noite, é isso que eu quero cutucar e fomentar aí dentro do seu coração. Será que você conhece Cristo o suficiente hoje para te levar a tomar essa decisão na sua vida? Ou você só está dentro de um movimento gospel do mundo hoje? Se não tem outro caminho, você entendeu, meu irmão? Não tem outro caminho. Ou você conhece a Cristo, ou você vai continuar sendo indiferente, ou você vai continuar passando de lado como muitos passam. Você não vai se compadecer, você não vai entender, porque só Cristo pode te levar a isso.
E acredite, o dia que você conhecer a Cristo, de verdade, você começar a viver o que Ele quer que você viva, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida são críticas. Críticas, ouça, críticas. Porque você é um radical, porque você é um extremista, porque você é um louco, agora ficou louco, agora ficou isso. E eu vou te dar um conselho: quando você conhecer Cristo de verdade, procure pessoas que o conhecem também, para conversar e partilhar essas coisas, porque quem não conhece Cristo jamais vai entender o que você está falando. Não sei se você entendeu aí. É a mesma coisa de alguém que fala inglês com quem fala português. Ele está falando, você está olhando e falando: o que ele está dizendo? Não sei, não estou entendendo nada. É mais ou menos isso. Alguém que conhece a Cristo e vira para você e fala: Jesus falou comigo e pediu para que eu vá em um determinado lugar. Aquele que conhece a Cristo vai dizer: glória a Deus, porque isso é do Senhor. E eu te apoio, eu estou com você. Agora, aquele que não conhece vai falar: meu amigo, você está entrando numa roubada aí, cara. Isso é loucura, presta atenção. Você não faz ideia. Esse tem história, hein? Não, esse já passou. Eu conheço ele há anos. Isso aí já passou em 10 igrejas. Isso aí é mais conhecido que nota de R$1 na cidade de Tupéva. E aquela história toda que nós sabemos. Então, vamos deixar ir para o inferno mesmo, e está tudo bem. É assim que funciona, meu irmão? Não. Então, procure conhecer a Cristo de verdade, porque só assim você vai conseguir amar uma pessoa de verdade. E não só amar com palavras, mas com atitudes. Você vai conseguir realmente não se preocupar com nada que não seja o cuidado de uma vida, nada que não seja o cuidado de uma pessoa, o acolhimento e o amor a essa pessoa. Amém? Quanto mais você estiver próximo de Cristo, mais você vai se importar com o seu irmão. Escute, quanto mais você estiver próximo de Cristo, mais você vai se importar com o seu irmão. E se importar, guarde aqui, e se importar tem a ver com ajudar, com aquilo que ele precisa. Se importar tem a ver com ajudar no que ele precisa. Agora, aqui vem a pergunta: e o que de fato ele precisa? Essa resposta só Deus pode dar a você, ninguém mais. Entendeu aí? Quando você for ajudar alguém, o que ele precisa de fato, só Deus vai te responder. Eu amo meu filho, e por amar o meu filho, se ele aprontar o que ele precisa, o que ele precisa se ele aprontar? Na nossa época, eram as havaianas de pau. Quem é da época das havaianas de pau aí? Só, você vai, levanta a mãozinha só para eu dar uma geralzinha aí, vai. Tem os irmãozinhos que é da havaiana de pau, não quer levantar a mão, né? Mas tudo bem. Da nossa época era havaianas de pau, hoje já é o diálogo, aquela coisa toda, né? Aquela situação toda, né? Mas tudo bem, amém? Mas ainda de vez em quando a Bíblia fala que nós temos que corrigir com a vara, né? E ela nos respalda isso. Mas o que eu quero dizer? Na hora que o meu filho aprontou, o que ele precisa é correção, e ele tem que ser corrigido. Agora, as pessoas que eu vou ajudar naquilo que elas precisam, eu preciso saber de Deus como ajudar e no que ajudar. E muitas vezes também é a vara. Pastor, você está mandando eu pegar a vara e bater no irmão? Esses dias atrás, nós estávamos aqui quinta-feira no ensaio dos jovens. Depois você pergunta para os jovens aí como é que foi o ensaio na quinta-feira. O término do ensaio. Eu estava sentadinho lá no fundo e coisa e tal. E aí eles todos assim, né? Pastor, e aí? Eu falei para o Silvio:
chegou a hora. Vim aqui na frente, chamei todo mundo, eu falei para eles, vocês acham que é cantar? Vocês acham que é cantar então? Todo dia chegamos aqui, é um violão com a corda estourada, é um não sei o que está desligado, é um não sei o que sumiu, é um não sei o que lá, não sei o que lá, é isso e aquilo. Nós estamos aqui há 1 hora, o ensaio nem começou, e nós estamos aqui há 1 hora perdendo tempo. Mas não é uma vez, toda vez é a mesma coisa. Cara, ou vocês realmente se organizam para estar aqui, para ensaiar, e eu fiz questão, o ensaio vai acabar 9 horas hoje. Porque eles já estão acostumados com o quê? Não, o pastorzão é bênção, esse homem é de Deus. Vamos até meia-noite, que ele vai ficar aí com a gente. Eu falei, hoje acaba 9 horas, velho. Mas não vai dar tempo de ensaiar as músicas. O que eu posso fazer? Vocês não são organizados. Nossa, pastor, que pastor duro. E olha, eu peguei leve, irmãos. Eu peguei leve. Eles precisam disso. E se eles precisam disso, tem que ser assim. E eu sei que eles vão continuar me amando, porque se não continuar me amando, não toca mais na igreja. Amém? Brincadeira, né? Eu sei que eles vão continuar me amando. Por quê? Porque eles sabem que no fundo é verdade. Eles sabem que no fundo isso está errado. Deveria ser feito diferente, de maneira diferente. E é isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes não é sair fazendo de qualquer jeito, mas é entender o que Deus quer que você ajude aquela pessoa. Mas uma coisa é fato: todos nós temos que ajudar de alguma forma. Porque Deus nos chamou para cuidarmos uns dos outros. E nessa noite eu batalhei com você para que você lute contra essa indiferença. É só isso que eu peço a você. Quando Deus perguntar para você, filho, onde está o teu irmão? Que você possa responder para Deus, o meu irmão, Deus, ele está bem. Ele está sendo cuidado por mim, Deus. Eu o amo e eu zelo pela vida dele. E aonde ele precisar, eu vou estar ali para ajudar ele. E não essa resposta: o que tenho eu com o meu irmão? Ele que se vire com as coisas que ele arrumou para ele. Ele que pague aquilo que ele arrumou para a vida dele. E infelizmente está cheio de gente desviada da igreja. Porque a propaganda no início era qual? Vem, que aqui é abraço de amor. Você vai ser super, ultra, mega cuidado. A hora que ele deu a primeira pisada na bola, pá! Porque não serve para nada. Eu estava esperando ele vir aqui para fazer alguma coisa, né? Uma outra questão que é muito bem, até me veio aqui na memória agora, e o pessoal do louvor pode começar a se posicionar aqui que nós estamos encerrando. Queridos, algumas pessoas às vezes elas me perguntam, né? Pastor, você hoje estabeleceu o evangelho no lar, né? E por que nós não usamos o evangelho no lar? Guarde isso, preste atenção no que eu estou dizendo. Por que nós não usamos o evangelho no lar? Para irmos ganhando almas para o Senhor. Por que nós não usamos o evangelho no lar? Para irmos, sabe, ganhando vidas para o Senhor, né? Esse é o caminho, pastor. Nós temos que abrir as portas mesmo, e nós temos que sair colhendo, e aleluia. É verdade. Eu não permito que isso aconteça, porque infelizmente, meu irmão, as pessoas se perdem nisso. Por exemplo, uma igreja que tem a visão celular. A visão celular, ela é boa? Ela é boa. Ela é uma ferramenta muito boa de evangelismo. Mas o interesse, ele é muito forte por detrás de tudo isso. Porque quanto mais pessoas eu trazer para a igreja, eu vou crescer. Ó, trouxe 50, trouxe 150, eu vou crescendo. E a igreja não é plano de carreira, meu irmão. A igreja não é isso. A igreja é um lugar de cuidar de pessoas. E aí, o que acontece? Traz 1, traz 2, traz 3, traz 20, traz 30, mas não cuida de ninguém. Ganhar uma alma para Jesus é quando você a traz para a igreja e a consolida na igreja,
até que ela esteja pronta para andar sozinha. Isso é ganhar alma para Jesus. O resto é trazer gente para a igreja. Entendeu aí? Posso ouvir um amém aí? Trazer gente para a igreja não significa ganhei um monte para Jesus esse ano. Como? Fala para mim. Aonde que está? Se Jesus perguntasse para ele, aonde está teu irmão? Meu irmão? Eu larguei lá na igreja. Não, querido. Não. Então não se apresse e nem se afoite. Vai em um. Foque em um. Cuide de um. E na hora que aquele um estiver bem, firme, vão virar 2. E esses 2 vão virar 4. E por aí vai. A questão maior é essa. Eu e você precisamos entender, meu irmão, que há uma missão estabelecida por Deus para nós, para que nós possamos cuidar uns dos outros. E se nós continuarmos indiferentes, permitindo que essa indiferença, permitindo que essas distrações, que essas situações, a distância de Deus, meu irmão, eu volto e repito para você nessa noite, com todo amor e carinho do mundo, e eu peço a você, não fique triste comigo, não se entristeça comigo, mas eu preciso fazer essa pergunta a você. Você conhece mesmo a Cristo? Você conhece mesmo a Cristo? Realmente você conhece o que está dentro do coração de Cristo? Porque se você conhecer Cristo, que é aquele que as pessoas falam dele, isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é um encontro com Cristo. O que muda a minha vida e a sua vida é Cristo dentro de você, atuando dentro de você, colocando em mim e em você os valores dele. Repense, reveja, porque talvez você esteja hoje andando como a maioria das pessoas dentro de um movimento religioso, mas você não tem relacionamento nenhum com esse Jesus que está à frente desse movimento. E se necessário for, dê um passo atrás, porque nessa noite Jesus está dizendo: eu quero te conhecer. Nessa noite Jesus está dizendo: eu quero me apresentar a você, eu quero mostrar para você o que está no meu coração. E o dia que você conhecer o que está no coração de Jesus, meu irmão, nada mais nessa terra terá valor para você. Acredite nisso. E eu não estou dizendo que você não queira coisas, mas eu estou dizendo que tudo perde o valor se comparado a Cristo. Foi isso que Paulo nos diz. Feche os teus olhos. Querido Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco. Ministra ao nosso coração. Enquanto o louvor vai sendo ministrado, vai falando com o Senhor. Vai respondendo essa pergunta dele: aonde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão? Aonde está aquele que você trouxe para a igreja?